Tá. Falando agora que aproveitou que a gente falou de Capri, você falou um pouco do ex-presidente também, Alexandre Campelo. Naquela entrevista que você me deu em 2019, você foi logo assim que surgiu a notícia que a gente tem que voltar no tempo de 2019. É. Ele assume ali em 2018, na saída do Eurico Miranda. 2017, eu acho que foi pra Libertadores, foi isso mesmo. Ele tinha te acusado à época, na época eu tinha entrevista, tinha acabado de abrir o processo. Acho que foi isso. Foi Tinha te acusado de se apropriar de um aparelho, que em tese, na fala dele, seria do Vasco, e você foi à justiça, provou por A mais B que o aparelho era seu, e agora você até ganhou uma causa dele na justiça, né? Me explica um pouco melhor um pouco dessa história. Cara, na verdade é o seguinte, todo profissional, quando ele vai para um clube de futebol, ele tem o teu material de manuseio, né? O médico, o fisioterapeuta. E na época, eu levava os meus, mas o Vasco tinha os dele. Só que presta atenção, Diego, o que acontece? Para fazer gestão de clube, você tem que entender o seguinte. Se eu comprasse aquela máquina que fazia lá 170 graus negativos, eu botava os caras para fazer recuperação na máquina. Uma máquina daquela custa 60 mil dólares. Vamos dizer que o dólar hoje está 5 reais, 300 mil reais. Daqui a um ano, essa máquina já está ultrapassada. Eu vou colocar o Vasco para comprar uma máquina de 300 mil reais para ela ficar obsoleta daqui a um ano. Não tem sentido nenhum. O que eu comecei a fazer? O Capris ganhou tanta repercussão na mídia que nós fizemos comodato. Entende? Uhum. Todas as máquinas, a maioria das máquinas eram comodato. E a outra parte dos equipamentos, que continuam no Vasco, em que condições eu não sei, mas, por exemplo, a esteira anti-G. Havia alguns... A gente tinha um orçamento com a Ambev para trazer alguns equipamentos e suspender o prédio do Capris e fazer uma estrutura digna para um futebol, que não era ainda a ideal, mas, poxa, já era um grande passo, que na época ninguém tinha. Mexeu com todo mundo para fazer, né? E aí nós fizemos comodato. Quando eu saí do clube, as empresas que estavam fazendo parceria quiseram sair também. Porque eles não entendiam que estavam dando a mesma atenção que eu dava aos equipamentos. Era uma matéria para o final de semana, toda hora tinha esporte espetacular. Era a repercussão que as empresas esperavam, né? E aí a gente já estava evoluindo para uma outra parte, porque, por exemplo, a máquina apareceu no Esporte Espetacular, apareceu no SBT, apareceu na Band, apareceu em um monte de lugar. Aí, na época, o marketing fez um levantamento de quanto custaria se eles colocassem isso lá para divulgar. E aí estava passando do que valia a máquina. Eles iam dar outros presentes pra gente, para aumentar o nosso arsenal. Mas foi justamente na época que eu saí. Ele me acusou que eu havia roubado, foi muito negativo para mim, porque quem tem a vontade de falar já aproveita e fala, né? Não espera nenhum resultado. Alguns políticos mencionavam isso, né, que eu tinha roubado equipamentos do Vasco. Fui diversas vezes em grupos de WhatsApp agredido verbalmente que eu era ladrão e me trouxe um dano terrível. Não sei se o que ele vai me pagar ainda vai pagar o prejuízo e o dano que me foi causado na minha família, com meu filho, com todo mundo. Meu filho chegava na faculdade, todo mundo sacaneava ele. Teu pai é ladrão, teu pai é safado. Então, quer dizer, trouxe danos muito grandes. Inclusive, alguns clubes que na época eu estava em Portugal, no Estoril, eu tive que sentar para explicar à diretoria que história era essa de roubo de equipamentos. Né? Então, quer dizer, trouxe danos para mim. Só que eu esperei e o meu advogado, que é o doutor Leonardo, a gente sentou, conversou, a gente não vai processar o Vasco, óbvio, não tinha nem motivos para isso, a gente vai separar o CPF do cara e ir em cima dele. E aí, ao invés de nós esperarmos que toda pessoa que acusa, o ônus recai sobre a pessoa que acusa, né? Ele tem que provar que eu roubei. Eu não esperei ele provar que eu roubei. Eu provei que não roubei. Mandei todos os documentos para a juíza que eu não tinha roubado. Eram petições absurdas, do tipo, ele comprou um equipamento da Espanha que sumiu, era um e-mail de cotação. Era um e-mail de cotação, apresentei. Cotação de preço. De cotação de preço. E aí me acusou. Ele apresentou isso como prova. Então, quer dizer, é triste, né, cara? Porque quando você fala alguma coisa contra uma pessoa, você tem que ter responsabilidade, né? Porque é uma coisa que meu pai me ensinou, o legado que meu pai deixou, entendeu? Se tiver um pote de ouro em pó aqui, não mexe, não é teu, entendeu? E eu jamais roubaria alguma coisa do Vasco. Eu levei coisas pro Vasco, né? Mas, enfim, graças a Deus provamos.